Uma outra informação do portal RT Sports é envolvendo o meio-campista Juan Quinteiro, jogador do Racing. Segundo informações da agência RTI, o clube pernambucano demonstrou interesse no jogador colombiano. As conversas estão em um estágio inicial com o staff do atacante. Não há proposta oficial apresentada até o presente momento. Tá? Ele que já foi procurado pelo Sport em outros momentos, não é um jogador barato, tá? O Quinteiro, né? É um jogador que você pode considerar aí, recebe pelo menos uns 300, 400 mil reais mensais lá no Racing. Pode fazer essa função tanto de um ponta quanto também de um camisa 10, um passe requintado, uma boa batida na bola. Aqui está o mapa dele de movimentação nessa temporada no Campeonato Argentino. Não é uma nota média ruim não, muito pelo contrário, 7.06 em 14 jogos, foi titular em apenas 6 deles, com 2 gols marcados e 3 assistências no início. No geral, na temporada, né, 8 gols e 9 assistências em 38 jogos, foi campeão da Copa Sul-Americana dessa temporada, disputando 10 partidas com 3 gols. Eu gosto do Quinteiro, claro, seria assim aquele camisa 10 dos sonhos para o Sport em um retorno à Série A. Para quem não se lembra do Quinteiro, ele começa nas categorias de base do Envigado, da Colômbia, depois destaca no Atlético Nacional e vai muito cedo para o futebol italiano, tanto no Pescara quanto também no Porto, na temporada de 2014. Foi bem no Porto, voltou na América do Sul em 2017 pelo Independiente Medellín e foi campeão também da Libertadores, vestindo a camisa do River Plate lá em 2018, com direito, inclusive, a gol na final. Jogou no futebol chinês na temporada de 2021, até volta para o Júnior Barranquilla, né, em 2023. Foi procurado por clubes aqui do Brasil, o Flamengo, inclusive, era um dos principais interessados. Ele que estava mal fisicamente, né, parece que conseguiu recuperar sim. Vem jogando com frequência nos últimos anos. Em 2024, não são números ruins, não, em 38 jogos, né, foi titular em 25 deles e ele jogou também 3 jogos da Copa América, 2 amistosos e mais 2 partidas nas eliminatórias pela seleção colombiana. Pode deixar o seu pitaco. E outro jogador também estrangeiro, mais um colombiano que tem negociações com o Sport, o Vítor Cantillo. Essa informação confirmada pelo jornalista Felipe Dias, onde ele garantiu que o Sport fez uma proposta para contar com um jogador colombiano para o ano que vem. O seu contrato por lá se encerra agora ao final do mês de dezembro. Penso sim ser uma boa opção, segundo volante, enfim. Não é um craque, não é um jogador brilhante tecnicamente, mas já teve sim bons momentos, vestindo a camisa tanto do Corinthians aqui no futebol brasileiro, quanto principalmente pelo Júnior Barranquilla, onde foi vice-campeão da Sul-Americana lá em 2018. Nessa temporada realizou 51 partidas. O atleta de 31 anos foi titular em 43 delas. Aqui está o mapa de movimentação com uma boa nota média do Cantillo também nesse campeonato colombiano, né, de 7.04. Na Libertadores ele participou também na fase de grupos, onde foi titular nos 8 jogos que fez. No meu entendimento seria assim uma boa alternativa para o elenco do Sport, um cara para chegar e ser titular, já conhece a Série A do Campeonato Brasileiro e também tem essa experiência, já é um jogador maduro, né? 1,80 m de altura, pode atuar tanto de um primeiro quanto um segundo volante. E só para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, já que o Sport está assim, muito atento nesse mercado latino-americano, quero fazer uma indicação de um jogador argentino, mas que está lá no futebol mexicano, que é o Benedetto. Você lembra dele? Centroavante, 34 anos de idade, não vive uma boa fase nesse início pelo Querétaro, ele que soma 8 jogos até aqui, com nenhum gol marcado. Seu vínculo por lá, aqui não mostra exatamente até quando vai, né? Ele tem sim um vínculo até o final desta próxima temporada. Aqui está o mapa dele de movimentação, em 9 jogos até agora, lá no México, apenas 4 na condição de titular. Ficou livre após deixar o Boca Juniors, foram 13 jogos agora em 2024 com um gol marcado. No ano anterior não foi mal não, né? Foram 9 gols e 2 assistências em 41 jogos. Dependendo da situação, claro que não é um jogador barato, eu acharia uma boa sim para esse retorno do Sport à primeira divisão. O Benedetto que já somou bons números, principalmente no Boca, naquela Libertadores, né, 2017, 2018 também. Jogou bem pelo Olympique de Marseille, 11 gols em 2019, mais 6 na temporada de 2020. O último clube europeu dele foi o Elche, lá em 2022, antes de retornar para o Boca Juniors e ficar livre no mercado da bola. Também já passou no futebol mexicano. Pode deixar sua opinião também sobre o Dario Benedetto, se poderia ser uma boa alternativa para o Sport, né? Está neste comando da camisa 9. O Leão também que tem, né, um interesse, negocia com o Diver Cambino, também nesta mesma função
de um goleador para o seu ano de retorno à elite. Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre este atacante ex-Chelsea oferecido para o Sport para 2025, que é o Diego Costa, atleta com 36 anos de idade, natural de Lagarto, no interior de Sergipe. Nesta última temporada esteve no Grêmio, 26 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências. É um jogador que teve uma carreira muito grande na Europa, né? Tanto vestindo a camisa do Braga em Portugal, Celta de Vigo, Valladolid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano na Espanha, além do Chelsea e do Wolverhampton no futebol inglês. Ele voltou para o Brasil em 2021, né? O último clube dele aqui havia sido ainda em 2006, na equipe sub-20 do Barcelona Esportivo, esse clube da cidade de São Paulo. Segundo informações do portal RT Sport, um abraço para a galera e também do perfil Meu Esporte, eu abri essa matéria aqui para mostrar para vocês. O jogador ele tem um interesse em jogar em um grande clube do futebol nordestino. Diego Costa, que é nordestino, apesar de ter naturalizado espanhol, para o ano que vem, aliás, já para esse ano, né, de 2025, e o jogador, segundo o portal RTI, garantiu que o atleta pediu algo na faixa de R$950 mil mensais, um contrato de 2 anos de duração e uma luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato, de mais R$2,5 milhões de reais, algo de fato absurdo, tá? Não que o Sport não possa pagar, talvez fizesse uma loucura financeira, até que sim, mas é que acaba não compensando. É um jogador que não conseguiu ser aquele craque, aquela estrela dos últimos clubes que ele passou, tanto no Botafogo quanto também no Grêmio. No Atlético Mineiro ele teve sim, um bom destaque, eu gostava lá dos jogos do Diego Costa naquele ano, mas também não foi assim, nossa, o responsável pelo título, nada disso. Apenas 5 gols em 26 jogos, aliás, em 15 jogos no Brasileirão, 9 como titular e apenas 4 gols marcados pela expectativa, pelo alto salário, acabou também não compensando. Nessa temporada pelo Grêmio, eu vou deixar aqui para vocês, ó, o mapa dele de movimentação, vamos lá, Brasileirão Série A, aqui está, né? Aqui está o mapa de movimentação do Diego Costa, uma nota média baixa de 6,74, em 14 jogos ele foi titular em apenas 5 deles, teve alguns problemas de lesões também, no ano passado pelo Botafogo também foi uma decepção, 13 jogos, apenas 3 como titular, e em 2021 pelo Atlético Mineiro. Para dizer que a última boa temporada de fato do Diego Costa, olha, não é fácil não, sendo bem honesto aqui com vocês, foi pelo Chelsea. A última temporada dele, falou, esse ano ele arrebentou com a boca do balão, na temporada 2016-2017. Naquela ocasião jogando na Premier League pelo Chelsea, aqui está a nota média espetacular de 7,13, em 35 jogos ele marcou 20 gols e deu 7 assistências. De lá para cá somou números medianos. No Atlético de Madrid, claro, era um bom reserva, ainda era o Diego Costa, no Wolverhampton também não foi bem, depois que ele sai do Atlético Mineiro e volta para a Europa. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Diego Costa, se compensa, qual seria um salário justo aí, por exemplo, para esse jogador defender o Leão. Na minha opinião, se fosse um salário de uns R$500 mil, 400, enfim, 100 luvas, eu penso que até poderia ser um nome para ser discutido na Ilha do Retiro para o ano que vem. Pode deixar o seu pedido. Para você fazer a sua aposta no retorno do futebol brasileiro neste comecinho de ano, é com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as cotações, por exemplo, para qual será o campeão, por exemplo, do Campeonato Paulista. Você pode fazer o seu pitaco, com o Palmeiras sendo o favorito, pagando 2,50 a cada real apostado. Ou, por exemplo, com o Corinthians sendo o vencedor, na odd de 4. Uma surpresa, talvez aí, por exemplo, um título do Mirassol, pagando 21 a cada real apostado.